Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento e eu quero te dar umas dicas que eu aprendi sobre aprender a dizer não. Mas antes, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Meu nome é Zélia Machado e se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no meu canal aqui e também deixe um comentário para que eu possa ter um feedback daquilo que nós estamos caminhando em busca do autoconhecimento. Hoje nós vamos falar sobre as dificuldades que uma pessoa tem em dizer não. A pessoa, quando ela tem dificuldade em dizer não, é porque ela tem alguns problemas emocionais. Então, em primeiro lugar, a pessoa que não sabe dizer não, ela quer agradar os outros. Então, ela deixa as suas prioridades para depois. Ela procrastina, ela não faz o que ela deveria fazer e se prejudica. E isso a deixa emocionalmente abalada. Então, se a pessoa não consegue dizer não, provavelmente ela tem autoestima baixa também, sabe? A pessoa acha que os problemas dos outros são maiores do que os dela. Cada um tem seus problemas. Então, nós precisamos não achar que damos conta de tudo, sabe? Ter a autoestima muito elevada, não, deixa comigo, tal, né? Então, todos nós precisamos fazer exercícios de autoconhecimento, sabe? Desenvolver uma autonomia e desenvolver a autoestima também. E você tem que, assim como você deve agradar os outros, você tem que dosar em agradar a si mesmo, fazer aquilo que você tem que fazer para não se prejudicar. Então você tem que construir novas regras funcionais, sabe? Você precisa perguntar: eu quero fazer isso quando a pessoa me pede algo? Você precisa se perguntar: eu posso fazer isso? Também é uma pergunta, né? Antes de responder que sim, você precisa se analisar, né? E fazer essas 3 perguntas. Outra, a mais importante, é se você deve fazer isso, sabe? Então, é um passo muito importante para fazer as escolhas mais assertivas que você tiver que fazer, porque se você errar, você vai se prejudicar em todas as áreas da sua vida. Na sua carreira financeira, a gente também tem um score financeiro. Nós temos que ter, assim, um cuidado para que aquilo que a gente vai fazer não prejudique as nossas finanças, tá? Então, a gente tem que dizer não quando alguém nos pede dinheiro emprestado, quando alguém nos pede emprestado o nosso cartão de crédito. Também temos que dizer não quando alguém nos pede para avalizar algo, alguma compra, algum imóvel, algum aluguel, porque se a pessoa não puder pagar, nós é que devemos pagar para que o nosso nome fique limpo. Outra coisa na área financeira que nós também temos que dizer não, as compras compulsivas. Nossa, eu sempre sonhei ter aquilo. Eu vou comprar em 10 vezes, daí você se endivida, aí depois vai ter dificuldade para pagar. Aí nós temos que nos policiar para não comprar compulsivamente, né? Para não fazer dívidas e também não emprestar o nosso nome, porque isso vai nos prejudicar. Nós vamos ter que pagar contas que não são nossas. Aí isso atrasa nossos planos e a gente fica emocionalmente abalado e também nós podemos perder amizades por causa de emprestar nosso nome.
Tá? Outra coisa que nós devemos cuidar muito é a nossa saúde, né? Alimentos que nos fazem mal e assim há convites de festas às vezes que você sabe que você não pode comer aquela comida, se o teu médico recomendou que você não beba, que você durma cedo, se você está com problema de saúde, não é indicado para você ir a festas, então você terá que dizer não, porque você está com problema de saúde, que você está tomando um antibiótico, que você precisa dormir mais cedo, que você precisa se cuidar. Nem sempre é bom você aceitar todos os convites de festas, porque às vezes é prejudicial ao seu tratamento, à sua saúde. Outra coisa é quando você as pessoas te convidam para uma festa, mas está na hora de você fazer o teu exercício físico. Aí, se você tem aquela necessidade de fazer aquele teu exercício físico, então você não vai trocar. Ou você faz o exercício físico antes e vai depois na festa, mas nunca deixe de fazer aquilo que vai te proporcionar bem-estar. Então, cuidar da saúde é também cuidar dos teus exercícios diários. E também a gente tem que cuidar, saber dizer não para os nossos familiares. A nossa família, né? Se, por exemplo, meu cônjuge não gosta de certas coisas, eu não posso obrigá-lo a me acompanhar em tudo, né? Então eu tenho que ter essa negociar com meu cônjuge se, por exemplo, ele vai a um lugar que eu gosto hoje, amanhã eu vou num lugar que ele gosta, né? Pra gente não ter discussão, pra gente não ter briga. Então, tudo é uma questão assim de avaliar se aquilo vai trazer algum benefício ou não. Então, no casal é assim, a pessoa tem que ceder, né? Então, às vezes dizer não, e para conseguir um sim, você tem que dizer um sim para a pessoa que talvez você não goste, né? Então, tudo tem que ter um equilíbrio no casal. E com os filhos também é assim, você precisa negociar, porque o teu filho, os teus filhos, se você não controlar, eles sempre vão achar que você tem obrigação de dizer sim para tudo, né? E não é bem assim. Eles têm que dizer mais sim para você do que você dizer não para ele. Então, tudo é dosado. E também nós temos que cuidar para dizer não na nossa carreira. Se nós temos uma carreira, primeiro nós vamos ter que lutar para conseguir aquele diploma, para depois dizer sim para as festas. E também nós temos uma coisa muito importante que é a nossa carreira, a nossa vida espiritual. Na nossa vida espiritual, o que nós temos que fazer? Dizer não ao pecado. Se eu sei que é pecado, né? Se eu sou uma mulher temente a Deus, se você é um homem que teme a Deus, não diga sim ao pecado. Ah, mas é só uma mentirinha. Não. Pecado é pecado. Não importa se é mentirinha ou se é grande mentira. Mas é só uma diversão. Não importa. Se aquilo vai aborrecer o Santo Espírito do Senhor, você deve dizer não, né? Quando você tem compromisso com Deus, você não deve deixar as coisas de Deus para trás. Você deve ser fiel, porque as misericórdias do Senhor são infinitas, mas Deus é um Deus que se ira também, e Ele, conforme eu dou um passo, Deus dá outro, né, em direção à minha vitória. Agora, se eu fico só aborrecendo o Espírito Santo do Senhor, aí eu não vou me dar bem. Se eu não honro meus pais, se eu faço trapaças, tudo é pecado.
Então, Deus está olhando e Ele está vendo tudo aquilo que nós estamos dizendo não à vida eterna e dizendo sim ao pecado. Nós corremos o risco de perder a nossa salvação. Amém, amados? Se você gostou do conteúdo, então inscreva-se no meu canal, ative o sininho das notificações e dê um joinha, porque aí o YouTube vai postar para você, entregar conteúdos iguais a este, para que você desenvolva mais o seu autoconhecimento.